Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós nos colocamos humildemente diante de Tua palavra com toda a reverência. Que Teu Santo Espírito esteja no meio de nós, nos iluminando, nos abrindo o entendimento, para que Tua palavra ressoe aos nossos ouvidos, assim como ressoaram aos ouvidos de Teu povo na época do profeta Ageu. Pai amado, a Tua palavra é viva e é sempre vívida, que ela transforme nossas vidas de tal maneira que possamos viver por ela. Pai amado, oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos que andar sempre conforme os caminhos do Senhor. Infelizmente, como seres humanos, muitas vezes nós nos esquecemos disso, tropeçamos, nos desviamos. Agora, irmãos, o que acontece quando nós estamos andando nos caminhos do Senhor e encontramos barreiras, encontramos dificuldades? É justamente sobre isso que o profeta Ageu veio falar para os irmãos de Israel, os irmãos que voltaram para Jerusalém, para Judá. Justamente sobre isso que o profeta veio alertar os irmãos com relação as dificuldades que temos no caminho ao servirmos a Deus. Então, vejamos um pouquinho, irmãos. Na semana passada, quando vimos o primeiro capítulo de Ageu, nós vimos um oráculo que chamava o povo ao arrependimento, uma vez que eles estavam naquela terra já fazia algum tempo, 15 anos, com o propósito de reconstruir o templo. Haviam lançado, inclusive, os fundamentos do templo e pararam a obra. Uma situação bem semelhante ao que a gente vê aqui no Brasil, com tantas obras que começam e paralisam. Mas lá não foi por falta de recurso. Lá não foi porque a obra foi embargada. Lá não foi porque faltou o RIMA ou algum outro relatório ambiental. A obra paralisou lá porque o povo esqueceu que eles estavam realizando aquela obra, a reconstrução do templo, para que Deus estivesse sendo glorificado no meio deles. Lembremos, irmãos, estamos falando do Antigo Testamento ainda. Então Deus habitava no meio do seu povo de maneira espiritual, sim, mas também de maneira física, presencial, com um local designado, determinado, para que o culto dele fosse levado a cabo dia após dia, como ele havia prescrito. E o grande problema nessa época é que o povo de Deus havia sido levado como cativos pelo rei Nabucodonosor, isso por volta do ano 587 a.C., por conta do pecado deles. Eles haviam esquecido de Deus, haviam esquecido do Senhor a quem eles deviam servir e haviam levantado altares e incensos para deuses estranhos. Por conta disso, a ira de Deus recaiu sobre eles. Primeiramente, o reino do norte, Israel, foi levado pelos assírios, e anos depois, o reino do sul, Judá, foi levado pelos babilônios. Esse cativeiro durou 70 anos, irmãos. E, no entanto, quando a Babilônia cai e o Império Persa toma conta daquela região, eles têm autorização real do rei Ciro para que eles voltassem até a terra deles, reconstruíssem o templo e dessem culto a Deus, pedindo também, lógico, pelo rei. Esse era o hábito dos persas. Deixava cada povo ter a sua religião para que eles clamassem o seu Deus, para que abençoasse o rei. Mas, irmãos, isso por si não é algo ilícito. Nós, como cristãos, devemos fazer hoje isso. Clamar a Deus para que abençoe nossos governantes, clamar a Deus para que Ele esteja, de fato, comandando toda a situação aqui no Brasil, para que nós, povo de Deus, possamos, primeiro, ter uma boa vida. Segundo, que possamos glorificar a Ele de maneira segura. Terceiro, para que possamos evangelizar. Então, isso é graça comum, irmãos. Podemos e devemos fazer isso como cristãos. No entanto, o que estava faltando lá era a disposição daqueles irmãos de levarem a cabo esse propósito de Deus, que era a reconstrução do seu templo. Então, se nós lemos o livro de Esdras, e isso está relatado no capítulo 3 dele,
haviam inclusive pessoas que lembravam da glória do antigo templo. E como podemos ler aqui, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E no capítulo 3 de Esdras vemos que era tanto grito de alegria que cobriu os gritos de choro, porque o povo estava contente, estavam voltando a edificar a casa do Senhor. E isso por volta do ano 536 a.C. Uma pausa e venhamos agora para Ageu. Situação do capítulo 1 de Ageu. O templo ainda estava em ruínas. Lançaram a fundação e 15 anos depois, aqui estamos falando do segundo ano do rei Dario. Então, o rei Ciro morreu, veio outro rei e esse rei caiu. Então veio outro rei, rei Dario. 15 anos de obras paralisadas. 15 anos em que o templo do Senhor estava em ruínas, com o povo habitando na terra e perseguindo os seus próprios interesses e não os de Deus. Mas isso foi o primeiro oráculo de Ageu, no capítulo 1, como vimos semana passada. No segundo capítulo, que veremos hoje, temos 3 outros oráculos. O primeiro oráculo se dirige aos que estão envolvidos na reconstrução do templo, líderes, sacerdotes e o povo, para animá-los, para que eles continuem, perseverem, mesmo diante das dificuldades, mesmo lembrando da glória do antigo templo e vendo a ruína que está hoje. O segundo oráculo se dirige aos sacerdotes e trata da natureza da santidade e do pecado, e aquilo que estava no meio do povo, que contaminava o povo. O terceiro oráculo se dirige a Zorobabel como líder e herdeiro da herança davídica, da linhagem davídica, e reafirma essa promessa que Deus havia feito a Davi. Então, temos 3 oráculos dirigidos a 3 grupos específicos. Primeiro, para todos os personagens que aparecem em Ageu. E vejamos aqui por que nós devemos voltar nossos olhos para Deus. Então, primeiramente, irmãos, quando nós olhamos para o alto, reconhecemos que Deus está com o seu povo. E esse é o nosso primeiro ponto. Quando olhamos para o alto, reconhecemos que Deus está com o seu povo. Então, o povo havia começado a trabalhar no templo novamente. Eles se arrependeram, como vimos no capítulo 1 de Ageu, e voltaram às obras do templo. Só que aí começavam as dificuldades. Eles viam os povos da região se levantando contra eles. Então, no livro de Esdras, uma vez mais, livro histórico, temos o relato disso. Quando ouviram que o templo estava se reerguendo, os povos daquela região levantaram oposição contra oposição. E também vemos bem claro pela situação que os israelitas estavam vivendo nessa época em Jerusalém, que não havia abundância de bens. Eles tinham dificuldade em colher para a sua própria subsistência. Então temos uma situação bem crítica. Eles não tinham abundância para poder separar recursos, separar esforços para cuidar da obra de Deus. Mas pelo menos agora estavam com a disposição correta, estavam com o coração no local correto, qual seja colocar a obra de Deus em primeiro lugar. Então, esse primeiro oráculo do capítulo 2, Ageu chega para o povo com 3 perguntas. E vemos essas perguntas aqui no versículo 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Então, 15 anos atrás havia uma grande quantidade de pessoas que haviam visto. Agora, provavelmente, boa parte deles havia morrido. É dito que Ageu provavelmente era um ancião quando exerceu o seu ofício de profeta. Talvez tivesse 80 anos. Provavelmente ele havia presenciado nos seus dias de juventude o próprio templo antes de ser destruído. Então, o que sabemos com certeza é que ele faz referência a essa situação, a glória antiga, a situação atual.
a imagem de uma igreja, de uma construção gloriosa, em que reis cultuaram a Deus, em que o Senhor se manifestou e se fazia presente através da própria coluna da presença do Senhor. A Shekinah, que ficava sempre sobre a arca da aliança dele. E ele pergunta: quem de vós que sobreviveu lembra, contemplou esta casa, o templo do Senhor, na sua glória, nos seus primeiros dias? Como vocês veem isso hoje? Não é como nada aos seus olhos? Isso nos lembra, irmãos, que nós devemos sempre zelar pela nossa igreja. Lógico, quando falamos de igreja, não falamos apenas de prédio. Falamos da comunhão que temos entre nós. Nós somos igreja. Cada um de nós, membros da igreja do Senhor. Cada um de nós, membros preciosos. Cada um de nós faz falta no culto do Senhor. Temos que zelar. Temos que cuidar uns dos outros. Temos que cuidar uns dos outros a ponto de que os irmãos que não vêm sintam falta. Temos que buscar aqueles que estão ausentes, mostrar carinho, mostrar preocupação. Irmão, você faltou, teve algum problema, irmã está doente, a gente pode ajudar com alguma coisa. Isso é ser igreja, cuidarmos uns dos outros para a glória do Senhor. Lembremos, igreja não é clube. Não vimos aqui apenas para fazer amizades. Estamos aqui com um propósito muito claro. E esse propósito é rendermos glória e adoração ao nosso Senhor. E é isso que o povo naquela época havia esquecido. Lembremos, irmãos, até a destruição do templo, todo o culto, toda a adoração a Deus era entregue apenas em um local, no templo. Durante o exílio babilônico, o povo de Deus aprendeu a viver sem templo, aprendeu a viver com as sinagogas, que são úteis locais de ensino da palavra, úteis locais de disseminação do ensino do Senhor para aquele povo naquela circunstância, mas que não substituíam o culto ao Senhor. E como que deveria ser feito o culto no Antigo Testamento, conforme as prescrições do Senhor? Como que o culto é feito hoje no Novo Testamento, conforme as prescrições do Senhor. Isso é que nós chamamos princípio regulador do culto. Deus é o Senhor, e Ele é Senhor inclusive do culto, da adoração. Ele que diz como é que Ele deve ser cultuado, como deve ser adorado. Então, os princípios de liturgia que nós temos, irmãos, são derivados da própria palavra do Senhor. Muitos até dizem, tiram os princípios do texto que nós meditamos hoje de manhã, de Isaías 6. São vários locais onde vemos os preceitos, os princípios para a adoração. O ponto é Senhor, inclusive da sua adoração. E o que havia aqui, o povo finalmente estava com o coração determinado, mas ainda estavam com muitas inseguranças, muitas falhas, muitos problemas. E nossa vida também não é assim. Ao invés de nós andarmos os caminhos do Senhor, ao invés de andarmos de maneira firme na direção que Ele colocou diante de nós, muitas vezes nós não ficamos inseguros e acabamos, ao invés de aguardar a resposta do Senhor para o nosso próximo passo, trilhando o nosso próprio caminho. E onde isso nos leva? As ruínas de nossa vida, arrasada pelo pecado. E lembremos, irmãos, sempre que Deus coloca um propósito claro para a sua igreja, a igreja tem que seguir esse propósito. Sempre que a igreja segue esse propósito, tem que colocar sua confiança no Senhor. Mesmo que a situação esteja um pouco difícil, mesmo que a situação pareça cheia de incertezas, se Deus colocou esse propósito, devemos obedecer sem pestanejar, sem ter temores. Eu lembro de um testemunho que havia lido sobre um missionário que estava na China fazia muito tempo, 3 décadas, e perguntaram: qual a sua organização missionária? Como que o senhor tem mantido a sua obra durante tanto tempo?
Ele falou: a minha organização missionária é Mateus 28, a grande comissão. Ele tinha plena confiança em Deus, que havia colocado no coração dele de fazer a obra adiante. E Deus foi fiel em tudo aquilo que ele necessitava. Durante 30 anos nada faltou. Se os irmãos tiverem curiosidade, tem esse testemunho aí no livro O Sermão do Monte, que a gente utiliza nos pequenos grupos. Mas voltemos aqui. Então, saibamos, irmãos, o povo naquela época estava com muita insegurança, porque não havia recursos abundantes para levar essa obra da reconstrução do templo de maneira fiel. Eles tinham incerteza por conta da oposição do povo, dos reinos que estavam ao redor, que não gostaram da ideia de ver Jerusalém sendo reconstruída, muito menos da ideia de ver o templo do Senhor reconstruído, e colocavam oposição. Então a tarefa de Ageu era instilar naquele povo novamente a consciência de que era vital para eles, como povo de Deus, que o templo de Deus, o templo do Senhor, fosse restaurado, para que eles pudessem restaurar o culto, a adoração a Deus, como ele havia prescrito. Então, lembremos uma vez mais que isso só seria modificado quando nosso Senhor Jesus Cristo viesse aqui à Terra, e então Deus interviria novamente na história e reformularia a adoração a Ele. Mas nessa época era necessário ter o templo. E por conta disso, por conta dessa insegurança que o povo sentia, veio a palavra Ageu. E assim temos 3 vezes a expressão ser forte. Versículo 4. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, quão forte é essa segurança que temos quando o próprio Senhor declara que Ele é conosco, que Ele é com o seu povo. Então eu imagino que aquele povo, os que estavam em Jerusalém naquela época, tenham recebido essa palavra como um grande consolo para os esforços deles. Eles viram: nossa, estamos fazendo pelas nossas próprias forças e parece que nada vai funcionar, mas Deus diz: ser forte. Isso nos lembra algumas passagens do passado. Nos lembra o ânimo que Deus colocou para Josué quando ele assumiu o manto da liderança do povo de Deus após Moisés, e quando eles estavam a ponto de entrar na terra prometida. Isso nos lembra também a mesma expressão que Davi utilizou para encorajar seu filho Salomão antes da construção do primeiro templo. E peço para projetarem 1 Crônicas 28, versículo 20. Aqui. Disse Davi a Salomão, seu filho: ser forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Então o ponto de Ageu era justamente que o Senhor havia feito aliança com Israel desde o começo da história desse povo. Essa aliança vai desde Êxodo. E se a gente for contar a aliança com Abraão, desde antes. E se esse é o Deus fiel, o Deus que cortou a aliança com o povo, que fez essa aliança efetivamente, por que eles haveriam de temer? Então, é lembrado isso no versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Literalmente, segundo a palavra que cortei convosco. O verbo para aliança no original é muito semelhante à palavra cortar. Por isso temos aquele cenário que é misterioso até certo ponto em Gênesis 15, quando Deus faz Abraão cortar os animais em metade, deixar de um lado uma metade do outro outra. Mas então, porque na época era assim que faziam aliança. Cortavam os animais, e daí os dois que faziam aliança andavam no meio e diziam:
seja feito a ti igual a esses animais, se quebrares a aliança entre mim e ti. E os dois passavam no meio, por isso cortar a aliança. Mas com Abraão foi diferente. Deus fez ele adormecer e Deus, ele próprio, passou sozinho no meio dos animais, como que dizendo: Abraão, a aliança entre mim e ti, eu garanto. Esse Deus que estava lembrando ao seu povo que a aliança feita com eles não haveria de ser quebrada. Esse Deus que estava lembrando o seu povo que ele é fiel e não haveria de abandoná-los, quando agora finalmente eles estavam com a disposição correta, servindo a ele. É claro, o povo de Deus haveria de enfrentar ainda várias dificuldades, mas esse Deus a quem eles tinham como Senhor é fiel. O nosso Senhor não haveria de esquecer o seu remanescente. E temos aqui, irmãos, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Sempre que temos expressões assim, farei abalar, alto de autoridade do Senhor, é uma visão como que escatológica. E o versículo 7, particularmente, nos apresenta um pouco de dificuldade, porque a palavra utilizada para coisas preciosas, uma boa opção que o nosso tradutor utilizou, pode ser também utilizado para traduzir as pessoas preciosas, ou o desejável, né? E tanto é que temos algumas traduções que trazem aqui esse versículo dizendo: farei abalar todas as nações e o desejável das nações virá. Então temos algumas possibilidades. Logicamente, quando temos visões escatológicas, pensamos na vinda de Jesus, mas aqui penso que uma visão imediata seria os desejáveis das nações, as coisas preciosas que eles haveriam de mandar, como de fato o Império Persa enviou, quando vemos em Esdras 6 que foi localizado o decreto de Ciro, e o rei Dario então decide cumprir o decreto de Ciro e envia recursos para que o templo fosse concluído. E assim, em 4 anos, em 515 a.C., o templo finalmente é concluído. Mas podemos interpretar também como sendo uma visão do que nós vemos hoje, irmãos. Com a vinda de Cristo para a igreja, a palavra de Deus é disseminada para todos os povos e todas as nações. E aqueles preciosos de todas as nações haveriam de ser enviados para dentro do templo do Senhor. E aqueles que foram eleitos por Deus, que preciosos diante dos olhos do nosso Senhor, que Ele não mede esforços para alcançar aquelas vidas preciosas. Envia missionários, envia a sua palavra, às vezes sozinha, para realizar a sua obra. De todas as formas, alcança todas as vidas a quem Ele reservou, predestinou que fossem alcançadas ao Senhor. E cremos nisso, irmãos. Nós somos os preciosos do Senhor. Nós somos aqueles que o Senhor destinou para que recebessem a salvação. E assim, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, fôssemos acrescidos ao remanescente do povo de Deus. Então, coisas preciosas, pessoas preciosas. Desejável das nações é uma expressão preciosa para nós, mas não caberia aqui nesse texto, nesse contexto. E temos aqui a promessa de Deus: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então vemos uma ligação muito estreita entre a reconstrução do templo e o templo celestial que haveria de existir na Jerusalém celeste, nos novos céus e nova terra. E é para lá que nós, como povo de Deus, devemos apontar nossos olhos, para o alto, para a promessa de Deus, e não nos deixar enfraquecer ou ficar temerosos pelas dificuldades terrenas.
E esse é o primeiro oráculo do profeta Ageu, aqui no segundo capítulo. Então, se nós, quando olharmos para o alto, reconhecemos que Deus está com seu povo, quando olhamos para dentro de nós, reconhecemos que nós necessitamos de Deus. E esse é o segundo oráculo do capítulo 2, ou terceiro oráculo do livro de Ageu. E é bem verdade, irmãos, quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, temos que, primeiramente, antes de realizar qualquer coisa, fazer um autoexame sobre como nós estamos, qual a nossa situação para com Deus. Estamos sendo fiéis com Ele? Estamos falhando com alguma coisa? Temos que nos arrepender de alguma coisa? Para que a obra de Deus seja realizada de maneira fiel, esse autoexame é necessário, tem que ser realizado antes até de iniciarmos a obra dele. Então nós temos esse oráculo que ocorre cerca de 2 meses depois do oráculo que vimos anteriormente, e nos mostra a situação de tragédia espiritual que ainda estava no meio daquele povo. Eles ainda andavam corrompidos pelo pecado, eles ainda andavam tropeçando nas trevas ao invés de andar em plena luz. E esse oráculo vem de uma maneira bem ousada. Ageu é instado pela palavra de Deus a vir com 2 palavras, 2 questões para os sacerdotes. E que questões são essas? Vejamos o versículo 12. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Ou seja, qual a natureza da santidade? Ela passa tudo aquilo que é santo, tocando em outras coisas, santifica aquilo? Os sacerdotes responderam bem, não. E é bem verdade, irmãos. Nós sabemos, aquilo que é santo é separado para Deus. E se Deus não separa, não adianta colocar inúmeras coisas e que não realmente servirão a esse propósito. Por outro lado, a segunda pergunta. Então perguntou Ageu, versículo 13. Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, então, todos os mantimentos que foram mencionados no versículo anterior, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. E essa é a natureza do pecado, irmãos. Corrompe tudo aquilo que toca. É a ideia do fruto podre dentro da cesta de frutas. Uma única fruta podre pode acabar com toda a cesta, com todas as frutas que haviam lá. Isso que nós não podemos permitir. Como povo de Deus, temos que ser santos. Nosso Deus não é santo? Nós não glorificamos a santidade do seu nome quando oramos a oração dominical? Nós não glorificamos o seu reino? Não pedimos que a sua soberania esteja sobre nós? Essa é a nossa oração, irmãos. Mas vivemos dessa maneira efetivamente? Buscamos a santidade de Deus para nossas vidas? Pois devemos agir assim. E Ageu deixa bem claro para com aquele povo que eles estavam fazendo, ou no passado fizeram aquilo que não era bom aos olhos de Deus. Eles estavam ainda impuros. Mas ele então passa a encorajar o povo, declarando que tudo aquilo que eles haviam realizado e não estava sendo efetivamente dando os frutos, haveria de mudar. A expressão chave é agora considerai. E essa expressão, irmãos, talvez seja a marca do livro de Ageu. Aparece 2 vezes no capítulo 1, 3 vezes aqui no capítulo 2. Agora considerai. Mais literalmente falando, seria ponde o seu coração sobre os vossos caminhos. Então, nós temos que fazer esse autoexame como cristãos, como povo de Deus. Examinar como estamos diante de Deus, como está a nossa relação com Ele, como está a nossa vida com Ele. Nós nos declaramos filhos de Deus, temos essa relação de filhos com Ele, temos essa intimidade com Deus, ao ponto de
como nosso pastor Cole gosta de falar, chamar a Deus de papai, Abba Pai. Nós estamos próximos de Deus de tal maneira que reconhecemos o humor dele, reconhecemos quando ele está irritado conosco e paramos e mudamos antes que nós irritemos ele mais? Ou temos vivido apenas uma vida superficial de cristãos, irmãos? E é isso que Ageu fala para aquele povo naquela época. Considerem os seus caminhos. Pensem como que chegaram nessa situação. Pensem como que podem mudar essa situação. E aquele povo viveu uma certa situação de penúria. Temos a descrição aqui. Versículo 14: assim é este povo e assim é essa nação perante mim, diz o Senhor, e assim é toda a obra de suas mãos, impura. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de voltarem ao Senhor, antes de porem pedra sobre pedra no templo do Senhor. Alguém vinha um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha um lagar para tirar 50, havia somente 20. Então eles trabalhavam e não tinham o fruto desejado, ou o fruto esperado. E mais, Deus colocou castigo sobre eles. Versículo 17: eu vos feri com queimaduras, com ferrugem, com saraiva em toda a obra das vossas mãos. Deus estava chamando aquele povo ao arrependimento. E no entanto, por 15 anos, eles permaneceram teimosos nos seus caminhos. Foi necessário Deus levantar um profeta, alguém que proclamasse as verdades do Senhor, para que eles se arrependessem. No entanto, eles se arrependeram. E o versículo 18 nos diz: considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, videira, figueira, romeira e oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Então Deus dá a promessa para aquele povo que as bênçãos dele não haveriam de cessar agora que eles estavam destinados ou haviam colocado seus esforços para a obra do Senhor. Nós não temos essa afirmação como uma das maiores verdades cristãs? Buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque é tão difícil para nós como povo acreditar em Deus quando Ele promete isso? Que basta que nós foquemos na vontade de Deus, basta que foquemos no reino de Deus, basta que foquemos naquilo que Deus deseja realizar, e o resto Ele providencia. Estamos, irmãos, num momento de preparação para a missão. As inscrições foram encerradas, mas ainda temos o treinamento para aquilo que será realizado. Então peço para os irmãos que já se inscreveram, que vão participar, façam a sua preparação de maneira adequada. Primeiramente, limpem seu coração, examinem como está a sua vida espiritual, para poder se dedicar na obra do Senhor de maneira adequada. Então, se joguem de cabeça. Deus prometeu que aquele que busca o seu reino primeiramente e a sua justiça não terá falta do que é necessário. Não quer dizer que teremos abundância, irmãos. Não quer dizer que o ônibus que será utilizado vai ser um serviço 5 estrelas, ou que ficaremos em hotéis com refeições luxuosas, mas quer dizer que não faltará nada para que seja realizada a vontade do Senhor. E essa certeza que nós temos que ter como povo de Deus. Então, recebendo essa palavra, o povo se alegrou. No entanto, no mesmo dia, veio a palavra de Deus uma segunda vez ao profeta Ageu. E assim ele revela essa palavra para Zorobabel. E é o terceiro ponto de hoje. Quando olhamos adiante, reconhecemos a revelação progressiva do descendente de Davi. Então tudo apontava, irmãos, à reconstrução do templo, o povo que estava voltando a ser abençoado. E essa palavra para o governador, tudo apontava para a vinda messiânica do Salvador que Deus havia prometido. Mas ainda não. Então,
temos a palavra de Ageu para o governador, para Zorobabel. E versículo 22: derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Mais uma vez, uma imagem escatológica, a vinda do prometido do Senhor. Mas aí temos uma coisa que é um pouco estranho. Versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Daí alguém que estudou a história vai falar, opa, pera aí, mas esse Salatiel não se tornou rei. Israel não se livrou do jugo dos reinos estrangeiros nessa época. Na realidade, eles haveriam de ficar sob o jugo estrangeiro até a época entre os testamentos. Então voltariam ao jugo estrangeiro. O que está acontecendo aqui? Irmãos, aqui nós temos uma figura representativa. O Zorobabel, filho de Salatiel, era neto do rei Jeoiaquim, desculpa. Ele era de linhagem real, era descendente de Davi. Então ele era herdeiro da promessa que Deus havia feito com Davi, de que o descendente dele haveria de sentar no seu trono e seu reino não teria fim. Não é Zorobabel que haveria de colocar isso, mas sim nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, Zorobabel entra na linhagem do Senhor Jesus. E se a gente olha em Mateus, se a gente olha em Marcos, está lá o nome dele. Então temos ele como figura, como representante, apontando para Cristo. Deus haverá de realizar grandes obras entre as nações. E o descendente de Davi, como Deus havia prometido, haveria de realizar todas essas coisas. Mas notem uma outra coisa, irmãos. Em Jeremias, capítulo 22, versículo 24, temos uma frase bem interessante sobre o antepassado de Zorobabel. Vejam aqui. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. O anel do selo, irmãos, era o sinal do rei naquela época. Era um elemento importante dos reinos, tanto no Antigo Oriente, como no Oriente Próximo, que é aqui da região de Israel, Judá, como também na Idade Medieval na Europa. Os reis tinham aquele selo, e com aquele selo eles colocavam aquela marca em qualquer papel e virava um decreto real. Colocavam aquela marca em qualquer papel e virava uma correspondência real. Colocavam aquela marca em qualquer documento e aquilo se tornava uma lei efetiva para o seu reino. Então era um elemento importantíssimo, o sinete, o anel do selo. E o que nós temos aqui, que mesmo que o rei Jeconias fosse esse anel, esse sinete, Deus jogaria ele fora. Deus desprezou esse descendente de Davi. No entanto, com Zorobabel, Deus refaz esse elo perdido. Em versículo 23 nos coloca isso, essa restauração da linhagem davídica. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi. E assim, com certeza, Zorobabel foi animado a perseverar na obra da reconstrução do templo. E com toda a providência de Deus agindo por trás, com os persas abrindo os tesouros para que não faltasse recursos para a reconstrução, com o povo sendo animado pelas mensagens dos profetas, e com toda essa conjectura que Deus colocou e Deus providenciou, em menos de 5 anos o templo havia sido concluído. Como nós podemos ver em Esdras capítulo 6.
Então, irmãos, que nós tenhamos essas grandes verdades diante de nós. Por que nós devemos olhar para o Senhor? Porque quando olhamos para o alto, reconhecemos que Deus está com o seu povo. Ele não abandona o seu povo. Ele pode nos colocar sob prova. Ele pode colocar dificuldades em nossas vidas. Pode colocar inclusive castigos por conta do nosso pecado. Mas Ele sempre preserva um remanescente para si. Deus não abandona o seu povo, desde que seu povo permaneça fiel a seu nome. Então nós, como igreja, permaneçamos fiéis a Deus, porque Ele é fiel. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, reconhecemos que necessitamos de Deus. E de fato, irmãos, quanta podridão existe dentro de nós. Nós somos novos homens, novas mulheres, mas nosso hábito de pecar ainda permanece em nós. Então, por isso devemos vigiar e considerar nossos caminhos de maneira atenta, pesar o nosso coração e sempre nos avaliar se estamos andando junto com Deus ou se estamos andando uma trilha totalmente separada dele. Quando nós olhamos adiante, reconhecemos a revelação progressiva do descendente de Davi. E é assim que funciona a revelação de Deus. Revelação progressiva, revelação que vai desvelando, demonstrando mais e mais a verdade divina. E sabemos bem, irmãos, toda a revelação de Deus se destina a um só propósito: mostrar o caminho da salvação que é aberto pelo Senhor Jesus. E o descendente de Davi não haveria de faltar até que viesse o Jesus nosso Senhor. E Zorobabel, como descendente de Davi, tem a sua linhagem restaurada. Se o seu antepassado havia feito besteiras diante de Deus, ele foi servo e fiel, diz assim o Senhor. Então, não podemos deixar o livro de Ageu sem os seguintes pontos também. Primeiramente, que a obra de Deus é feita, sustentada e encorajada pela palavra de Deus. Nosso Senhor é suficiente para realizar a sua obra. No entanto, Ele se alegra em utilizar a nós, seus servos, como elementos, como instrumentos para que sua obra se concretize. Mas não nos esqueçamos, irmãos, nosso Deus é fiel, mas Ele é também soberano sobre todas as coisas. Então, Ele quer realizar, Ele realiza. Mesmo que estejamos trabalhando contra, Ele realiza. Então, apesar de nós, Deus realiza a sua obra. Então, que nós nos foquemos para que a obra dele seja realizada. Também que os servos de Deus devem trabalhar juntos para construir a igreja do Senhor. Nós somos cooperadores, como diz a palavra, cooperadores de Cristo. Então, cada um de nós é essencial para que a igreja tenha sucesso. E o sucesso da igreja é a adoração a Deus constante. Pessoas com o coração compungido, arrependidas do pecado, andando na direção da glória de Deus. Quando nós temos o cenário bem escuro, lembremos de olhar para o alto. Pode ser que estejamos no meio das trevas, pode ser que estejamos com todas as dificuldades ao nosso redor. Mas lembremos, Deus é fiel. E se estamos realizando a obra dele, Ele há de providenciar aquilo que é necessário. Também lembremos, irmãos, nosso Senhor tem que ser a prioridade máxima, absoluta de nossas vidas. E colocar Deus em primeiro lugar é garantia de ter as bênçãos de Deus em nossas vidas. Por que devemos sofrer com penúria, com dificuldades, quando Deus tem todas as bênçãos em suas mãos? Basta que nós busquemos a Ele. E por fim, irmãos, separados da obra do poder do Espírito Santo, todo o nosso labor é em vão. Saibamos, irmãos, que podemos ter os melhores talentos do mundo. Esses talentos foram dados por Deus. Podemos ter a inteligência maravilhosa como de Salomão. Isso é dom de Deus. Então empreguemos o que Deus deixou em nossas mãos
como fiéis despenseiros para a obra, para a glória dele. Não tenhamos ilusão de que podemos nos sustentar de maneira sozinha, isolada, de que somos os bons, de que nosso negócio não vai quebrar. Sem Deus, nada vai para frente. Com Deus, sigamos adiante. Oremos, irmãos.